Hoje é a quarta mensagem da série Aliviando a Bagagem e nós vamos falar sobre preocupação. E o Salmo 23, verso 2, a parte B do versículo 2 do Salmo 23, é o texto para nós meditarmos nessa noite. Mas eu convido você, antes de tudo, fechar seus olhos, levar seu pensamento ao Senhor, para mais uma vez orarmos e permitir que Ele nos use, tanto para ouvir quanto para falar. Deus, nosso Pai, mais uma vez, com a Tua palavra aberta diante de nós, nos colocamos diante de Ti, rogando, Deus, que o milagre, que é o Teu Espírito Santo, nos usar, tanto no falar quanto no ouvir a Tua palavra, seja realizada aqui, ó Deus. Pai, a Tua palavra, ela é poderosa, a Tua palavra nos transforma, a Tua palavra nos abençoa. É por isso que estamos agora, nesse momento, falando contigo e rogando essa bênção. Que o Teu Espírito faça esse milagre em nós, pecadores, imperfeitos que somos, mas que ouçamos a Tua voz e tomemos a decisão de mudar. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Vamos repetir? Guia-me mansamente a águas tranquilas. Vou fazer um negócio aqui que eu não faço há muito tempo. Só as mulheres. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Bom, os homens. Guia-me mansamente as águas tranquilas. Só os embaixadores. Bem forte. Valeu, os embaixadores? Não? Vamos lá, embaixador, vamos lá. Tem um reforço aí do Abraão, que eu ouvi a voz do Abraão, né? Sempre embaixador do rei, isso aí. As mensageiras. Que vergonha, embaixadores. Elas falaram bonito, né? Todo mundo mais uma vez. Guia-me mansamente às águas tranquilas. O Marcos Lucadas, essa série de mensagens que vai até o último 27 de abril, o último domingo de abril, Aliviando a Bagagem, nesse capítulo do livro, ele cita, né, começando a falar sobre preocupação, algumas reflexões muito interessantes. Ele começa trazendo para a sua mente, para a sua indagação, o seguinte: imagina só o seu filho de 10 anos preocupado. Ele está muito preocupado. E por que ele está preocupado? Porque ele está tão ansioso que não pode nem comer, nem dormir. Você pergunta para o seu filho de 10 anos: meu filho, o que tem de errado? E ele vai olhar para você, vai balançar a cabeça, vai reclamar, vai dizer: pai, eu ainda não tenho um plano de aposentadoria. 10 anos. Ou então você olha o seu filho de 4 anos, está lá chorando na cama. E você chega para o seu filho de 4 anos e pergunta para ele: o que há de errado, meu filho? E ele chora: pai, eu nunca vou passar na faculdade de química. Ou então o seu filho de 8 anos está lá também com o semblante carregado de estresse, muito estresse. Filho de 8 anos com estresse. E você vai lá como um bom pai e pergunta para ele: o que está acontecendo? E aí o seu filho de 8 anos responde para você: pai, eu estou assim porque eu vou ser um pai imprestável, se eu for um mau exemplo para os meus filhos. Como você, pai, ou você, mãe, responderia a essas declarações dos seus filhos de 4, 8, 10 anos? Bom, além de chamar um psicólogo infantil, eu sei que você responde o seguinte: meu filho, você é jovem demais para se preocupar com essas coisas. Quando chegar a hora,
você vai saber o que fazer. Você faria essa resposta para ele. Infelizmente, a maioria, quase que a totalidade das crianças, não tem esses pensamentos de verdade. Mas olha só que interessante, as crianças não têm, mas nós adultos temos. Ai, como nós temos esses pensamentos. Nós adultos temos uma carga muito mais que a nossa alma consegue carregar. A preocupação não é uma mala, deixa eu pensar de novo, igual o João me ensinou, né? Uma mala sem alça, sem rodinha, de papelão em dia de chuva, né? Como é o cansaço, como foi a autoconfiança. A preocupação não é esse tipo de mala. A preocupação é um fardo de estopa, aquele fardo de carregar, de você colocar ali coisas pesadas, sabe? A estopa, aquele saco grosso, resistente, aonde você carrega coisas pesadas, volumosas, brutas. A preocupação, portanto, é esse saco de estopa, este fardo grosso, resistente de estopa, da estopa da preocupação, transborda em nós. Infelizmente, esse saco grosso de estopa, de preocupação, ele não está vazio, ou um pouquinho de preocupação lá dentro. Pelo contrário, ele está cheio, está transbordando, e dentro deste saco de estopa de preocupações, transbordando, ele está transbordando com duas coisas bem comuns para nós: os famosos e tão bem conhecidos "e se" e o "como posso". Essas duas expressões tão familiares para mim, para você, para todos nós aqui, o "e se" e o "como posso", está ali transbordando no fardo de estopa da preocupação. Deixa eu explicar melhor. Nós temos uma grande tendência, uma enorme facilidade a nos preocupar facilmente com coisas tão preocupantes como essas. E se chover no meu casamento? E se eu me casar com um sujeito que ronca? Como poderemos pagar a faculdade do nosso bebê? Uma preocupação muito pertinente das mulheres, né? E se minha amiga na festa for com um vestido igual ao meu? É o horror, né? O mundo acaba para as mulheres se acontece um negócio desse. Ou então, se depois da minha dieta os cientistas descobrirem que é a alface que engorda e não o chocolate. Caramba, passei a semana, a dia toda comendo alface e era ela que engordava e não o chocolate. Uma preocupação muito pertinente a nós homens, né? Como poderei impedir que mais cabelos abandonem a minha cabeça? Vocês estão entendendo? Esse tipo de preocupação, esse é o saco de estopa da preocupação. E se eu fosse numerar aqui o "e se" e "como posso", eu ia ficar aqui até amanhã, porque são muitas preocupações, algumas até bem pertinentes, verdadeiras, reais, preocupantes mesmo, mas a maioria delas não são assim não. De cara, eu aprendi uma coisa nessa minha vida de pastor, o seguinte: o que não tem solução, solucionado está. Então, se eu ficar me preocupando com aquilo que não tem solução, não vou chegar a lugar nenhum, então já está solucionado. O saco de estopa da preocupação é incômodo, é grosso, é sem atrativos, é rangente, é difícil de manusear, é irritante de se carregar e é impossível de se largar. E tem mais:
Você conhece alguma pessoa, mesmo que seja o seu marido, a sua esposa, a sua cunhada, né? Que a cunhada, eu parei de falar de sogra, eu estou falando de cunhado. Ou a sua cunhada, alguma cunhada sua que queira as suas preocupações? Nenhuma pessoa quer as suas preocupações. E verdade seja dita, meu querido, nem você as quer. Ninguém quer. Ninguém tem de lembrar o alto custo da ansiedade. Mas tem mais uma coisa sobre a preocupação que a Bíblia me ensina, muito interessante. A preocupação divide a mente. O termo bíblico para preocupação em grego, né, a língua do Novo Testamento, para os nossos visitantes, é merimas. E é composto de duas palavras do grego, merizo, divide, e nous, mente. Quer dizer, quando aparece a palavra preocupação lá no Novo Testamento, ela tem no fundo, na sua base, né, esse sentido, mente dividida, ou seja, a preocupação divide a mente. E a ansiedade reparte a nossa energia entre as prioridades de hoje e os problemas de amanhã. Não, veja bem, seja franco com você mesmo. Parte da sua mente está no agora, e o restante está no ainda não. Você está pensando na segunda-feira, se o trânsito, quem trabalha no Rio tem que orar muito. Eu estou orando muito, quem desce todo dia, né, Amorim, né, Vivi? Está difícil trabalhar no Rio. Então você já está preocupado mesmo. Será que os sinais vão funcionar? Será que a supervia vai ter trem direitinho? O metrô vai dar para eu entrar no metrô? Você já está preocupado com isso. Ou então, uma preocupação assim que já tenho certeza dividindo a mente de muitas irmãs aqui. Quer ver? Vocês vão rir. O que eu vou fazer para o almoço amanhã? Eu sei que tem irmã que estava pensando nisso. O que eu vou fazer para o almoço amanhã? Então, parte da nossa mente está no agora e o restante está no ainda não. E sabe qual é o resultado desse negócio todo? O resultado disso é meiamente vivendo. E em outras palavras, você está na verdade tendo meia vida, vivendo sua vida pela metade e perdendo ou desperdiçando a outra metade. E eu estava vendo isso e cheguei à conclusão que é por isso que achamos que a vida passa tão rápida. Afinal, já estamos, hoje é dia 23 de fevereiro, já acabou o mês de fevereiro praticamente, aí vem o carnaval, daqui a pouco já vem Copa do Mundo, aí já vem as eleições, já foi a vida passa muito rápido, as 24 horas são as mesmas, a Terra não está rodando mais rápido não, mas é porque a gente vive tão preocupado que só vive meia vida, e a outra meia vida está lá desperdiçada, nos ser e como posso. Mas tem mais, muito mais sobre preocupação. Viver preocupado, ter a mente dividida, viver com metade da vida e desperdiçar a outra metade nas preocupações, não é a única consequência da preocupação. Tem uma outra consequência muito difícil. Preocupação não é uma doença, como por exemplo quem está em depressão. Depressão é sim uma doença que precisa ser tratada. Você tem que procurar lá um médico para que ele passe o remédio e você trate dessa doença, ou um psicólogo, ou até um psiquiatra, dependendo. Mas a preocupação não é uma doença, mas causa enfermidades. A medicina diz que a preocupação está associada à pressão alta, problemas cardíacos, cegueiras, enxaquecas, mau funcionamento da tireoide, né, Lili? Lili, que é fonoaudióloga, ela sabe muito bem disso. Insônia, você não consegue dormir direito,
preocupação. A preocupação consegue criar dentro da gente inúmeras perturbações estomacais, azia, né? Você gosta de comer aquela farofa maravilhosa, aquele salgado, aquela coxinha, né? Gostosa, frita. Quando você acaba de comer, tomar aquele cafezinho, vem a azia. Pode ser preocupação demais. E ela também, segundo os médicos, traz incontáveis problemas psicológicos. Portanto, a preocupação, que gera muita ansiedade, é um hábito desperdicioso. E claro que ela poderia valer o custo se funcionasse. Se funcionasse ficar preocupado, valeria a pena. Mas o problema é que não funciona. As nossas inquietações, as nossas preocupações, a nossa ansiedade ou as nossas ansiedades são sempre inúteis, são sempre vãs. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso foi Jesus. Em Mateus capítulo 6, verso 27, ali o capítulo 6, Jesus trata muito de preocupação, de ansiedade, e lá no verso 27 diz assim, ó: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Côvado era uma medida do tempo do Novo Testamento. Então, qual de nós pode, com todo o seu cuidado, acrescentar alguns centímetros ao seu tamanho? Eu sei que o pessoal aí que mede menos de 1,60 m, né, que é a turma aí da economia, né, os baixinhos, chamados baixinhos, poderiam, né, com toda a preocupação, querer acrescentar aí, o cara que tem 1,60 m, 1,65 m, sei lá, pegar 1,80 m, né, 1,85 m, mas não tem como, não dá. Nem a medicina consegue fazer isso. Não dá para você serrar o osso aqui da perna, colocar ali uma prótese e aumentar. Não tem como. Até isso hoje é impossível. Então o próprio Cristo afirma: qual de vocês pode, com todos os seus cuidados, acrescentar alguns centímetros ao seu tamanho? Nossas preocupações, nossas inquietações, nossa ansiedade é sempre inútil. Meu amigo, meu irmão, a preocupação nunca clareou um dia, a preocupação nunca revelou um problema, a preocupação nunca pagou as suas contas, a preocupação nunca curou uma enfermidade e também nunca mandou aquela sua cunhada mala embora para a casa dela, né? A preocupação nunca fez isso. Então eu pergunto, depois de falar tudo isso sobre preocupação, vale a pena ficar preocupado? Vale a pena ter a mente dividida? Vale a pena desperdiçar metade da sua vida em preocupação? Vale a pena ficar com problema estomacal, ansiedade, dor de cabeça, problema na tireoide? E tudo isso em vão? Inútil? Sem finalidade alguma? Como pode então alguém lidar com a ansiedade, com a preocupação? O Max Lucado conta uma história muito interessante de um conhecido que decidiu alugar alguém para preocupar-se por ele. Eu conheço alguém, quem sabe, quando eu disser, também conhece, alguém que aluga uma pessoa para correr por ele. Todo dia, aqui do nosso amigo aqui da igreja, né, paga lá o sujeito para correr, o cara corre por ele, 5 km, 10 km, o sujeito fica sentado lá no sofá da casa e o outro correndo por ele lá, né? Acho que faz bem para a saúde, eu não sei. Mas o Max Lucado contou uma história que ele encontrou um homem que concordou, que decidiu alugar alguém para preocupar-se por ele. E encontrou um homem que concordou em ser o seu empregado, preocupador. E olha o salário, $200 mil por ano. Quer dizer, aquele amigo do Max Lucado ia pagar para alguém se preocupar por ele $200 mil por ano. E o cara aceitou. E depois que o homem aceitou o trabalho, sabe qual foi a primeira pergunta que ele fez para o patrão?
ô chefe, onde é que o senhor vai arrumar $200 mil por ano? O homem respondeu: essa preocupação é sua. Entenderam? É por aí. É por aí. Lamentavelmente, preocupação não é uma tarefa que você pode passar para outro. Não dá para eu pegar as minhas preocupações e passar para Jaqueline, por mais que ela seja minha metade. Apesar de ela ser minha metade, ela é um outro indivíduo. Mas você pode superar as suas preocupações. Você pode vencer as suas preocupações. E não há lugar melhor para você começar a superar as suas preocupações do que no verso 2 do Salmo 23, chamado Salmo do Pastor. O Davi diz: guia-me mansamente a águas tranquilas. E se a gente perder o ponto, Davi repete a frase no versículo seguinte: guia-me pelas veredas da justiça. Lembra na semana passada do que eu falei sobre o pastor de ovelhas ser diferente do peão de boiadeiro, por exemplo? O pastor de ovelhas, ele vai na frente, guiando o rebanho. O peão de boiadeiro, ele vai atrás, geralmente montado lá no seu cavalo, e vai tocando os bois. Eia, 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 vai cerca de um lado, cerca do outro. O pastor de ovelhas não, ele vai na frente, chamando as ovelhas, e as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. E é justamente isso que o Davi está dizendo, que o nosso pastor maior, o nosso Deus faz para mim, para você, com relação à nossa vida tão preocupante. Guia-me, guia-me, Deus guia-nos, Deus me guia. Deus não está atrás de mim gritando vai. Deus não está atrás de mim com um chicote ou em cima de um cavalo gritando eia. Como é que é? Ô boi, já vi muito peão de boiadeiro, né? Ô boi, vai tocando aí a boia. Não! Deus, o pastor maior, Ele está adiante de mim, na minha frente e me convidando, venha. Deus, o pastor maior, Ele está na frente e está ali roçando o pasto, cortando o mato, mostrando o caminho. Lembra que eu falei que lá na Judéia não tem pastos, lá é tudo deserto? Quem viu o Globo Repórter, de 3 semanas atrás, viu que Israel é tremendo no deserto. Era assim no tempo de Davi, é assim até hoje. E para encontrar pasto lá, geralmente era o pastor que preparava o local para levar as suas ovelhas. É a mesma coisa. Deus, o sumo pastor, está na nossa frente, roçando o pasto, cortando o mato, mostrando o caminho. Chega na curva, Deus, o pastor maior, Ele diz, vira aqui. Chega na subida, Deus, o pastor maior, mostra, olha, suba aqui. Parando perto das pedras, Deus, o pastor maior, adverte, olha, cuidado para pisar aqui, as pedras estão soltas. Ele quer dizer, Deus, o nosso pastor maior, Ele nos guia. Deus nos diz que precisamos saber quando precisamos sabê-lo. Deus nos diz o que precisamos saber quando precisamos sabê-lo. Hebreus 4,16 diz isso, afirma isso. A nova tradução na linguagem de hoje traz assim: encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Na sua versão, que deve ser a Almeida, diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça,
a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A ajuda de Deus é sempre oportuna, é sempre no tempo de Deus. O problema é que o tempo de Deus é o tempo certo para Deus, mas não é o tempo certo para nós, porque a gente não aprende a esperar, a gente não aprende o tempo de Deus, e aí fica preocupado, fica ansioso, aí tem problema na tireoide, dor de cabeça, tem problema de estomacal, psicólogo, toma Rivotril, toma não sei mais o que, porque não vê o sumo pastor guiando mansamente as águas tranquilas. Deus, meu querido, nos ajuda do mesmo modo que um pai faz com o filho. Por exemplo, na hora de atravessar uma rua, é impossível um pai atencioso, um pai amoroso, um pai cuidadoso, é impossível um pai atento deixar o seu filho pequeno, de 2 anos, por exemplo, atravessar uma rua movimentada sem lhe dar a mão, ou mesmo pegá-lo no colo. Você pai, você mãe, lembra quando o seu filho tinha 2 anos de idade? Você ia atravessar ali a Presidente Vargas, em frente ao Palácio de Caxias, ou em frente à Central do Brasil, mesmo com o sinal fechado, você deixaria o seu filho atravessar na sua frente, ou você ficaria assim do lado dele? Não, de jeito nenhum, pegaria no colo, né? O que este pai faz por seu filho, meu querido, é o que Deus faz por você, é o que Deus faz por mim. Deus se interpõe entre você e a necessidade, e na hora certa, na hora oportuna, na hora de Deus, Ele lhe dá a mão, ou te pega no colo. Foi isso que Jesus prometeu aos discípulos. Marcos capítulo 13, verso 11: quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos, preocupados, ansiosos de antemão, pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Deus sempre estende-nos a mão. Essa é a mensagem que Deus dá aos filhos de Israel, quando eles peregrinavam lá no livro do Êxodo, lá no deserto. Deus prometeu suprir cada dia com o maná, e a ordem de Deus era essa: o maná vai cair do céu, e você tem que pegar o suficiente para aquele dia. Deus já estava ensinando o povo de Israel a viver o suficiente para aquele dia, viver de mãos dadas com Ele, depender dEle. Mas aqueles que desobedeceram, que colheram maná para 2 dias, para 3 dias, quando foram ver, o maná havia apodrecido. Os que obedeceram, colheram o maná para cada dia somente, comeram o maná naquele dia, e no dia seguinte Deus proveu mais maná e eles pegaram. Agora aquele que não obedeceu, que pegou, não, vou pegar para o dia de amanhã também, sei lá se Deus vai mandar maná de novo ou não, esse negócio aqui é bom, é gostoso mesmo, eu vou guardar aqui. Quando chegou no outro dia que ele abriu lá onde guardava o maná, o troço estava podre. Desobediência. Não confiou em Deus, não obedeceu a Deus, não aprendeu o tempo oportuno. Deus falou para o povo de Israel ali no deserto que ia dar para eles o que eles necessitassem na hora da sua necessidade. Meu amado, minha amada, Deus nos guia, Deus fará a coisa certa na hora certa. E que diferença isso faz? Deus nos guiar, Deus fazer a coisa certa, na hora dele, na hora oportuna, isso faz uma diferença. E desde que sei que a provisão de Deus é oportuna, eu posso então aproveitar o presente, desfrutar o presente,
Mateus 6,34, traduzido da versão A Mensagem, diz assim: dê sua atenção total ao que Deus está fazendo agora, e não se preocupe com o que poderá ou não acontecer amanhã. Dê sua atenção total ao que Deus está fazendo agora, e não se preocupe com o que vai acontecer ou não amanhã. Deus ajudará você a lidar com qualquer dificuldade que surgir quando chegar a hora. E é essa expressão que a gente tem que prestar bem atenção, é essa expressão que a gente tem que entender, é essa expressão que a gente tem que viver quando chegar a hora. O problema é que a gente não tem paciência para quando chegar a hora, quanto mais no nosso mundo, né? Que é tudo tão rapidão, tudo na hora, tudo é na hora, tem que ser na hora, se não for na hora não é bom. Mas a palavra de Deus me ensina que quando chega a hora de Deus, isso é que faz toda a diferença. Muitas vezes nós somos levados a pensar do seguinte modo: eu não sei o que eu faria se o meu marido morresse. Você vai saber quando chegar a hora. Ou você pensa: quando os meus filhos casarem e saírem de casa, eu não vou suportar ver a minha casa vazia. Eu sei que não vai ser fácil, mas você vai saber quando chegar a hora. Ou então você pode pensar: eu nunca poderia dar mais tempo para o trabalho de Deus na igreja, tem muita coisa que eu não sei. Olha, você pode estar até certo, ou pode estar querendo saber tudo sendo demais, mas quando chegar a hora, Deus que te chamou para trabalhar na sua casa vai te abençoar. Então a chave é esta, anota aí: encontre os problemas de hoje com a força de hoje. Não comece a atacar os problemas de amanhã hoje. Ataque os problemas de amanhã hoje. Enfrente os problemas de hoje. Sabe por quê? Porque você ainda não tem a força de amanhã. Você só tem o suficiente para hoje e não para amanhã. Não pense num monte de coisas a serem feitas, nas dificuldades a serem vencidas, mas concentre-se na pequena tarefa que está ao alcance de você. Deixe que ela seja suficiente para o dia. O nosso dever não é cuidar do que está vagamente longe, mas fazer o que está à mão. O que está para amanhã, Deus vai me dar força amanhã, Deus vai me orientar amanhã. Quando chegar o amanhã, eu vou saber a hora de fazer. O meu negócio é o hoje. Jesus tratou dessa mesma coisa com as seguintes palavras: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Olha o que diz a palavra de Deus: basta cada dia o seu mal. Mateus 6,34. Aí você vai dizer: ah, pastor, fácil é falar e nem sempre é fácil fazer. Nós somos demasiadamente propensos a nos preocupar, e eu vou concordar com você. Vou dar um exemplo meu. Durante essas minhas férias agora de janeiro, eu me peguei demasiadamente preocupado com as viagens de carro que eu teria que fazer. Ficava pensando, sobre os perigos da estrada, o medo de algum acidente, pane no carro, especialmente à noite, medo de tempestade, manifestação que podia parar a rodovia. Eu me peguei várias vezes durante as férias, que era um momento para relaxar, descansar, preocupado com isso. Então as palavras de Jesus me vieram à mente: não se preocupe com o amanhã. E aí eu me decidi
não me preocupar. Eu arriei o saco de estopa, porque afinal, por que eu vou deixar que os problemas imaginários do amanhã me roubassem o descanso das férias? Não, pensa bem, fala sério, eu poderia prevenir algum acidente na estrada se eu permanecesse antecipadamente preocupado? Claro que não. Eu poderia impedir uma tempestade cair no meio da minha viagem se eu ficasse preocupado no dia anterior? Claro que não. O pessoal lá da manifestação que fechasse a rodovia abriria só porque me viu preocupado? Claro que não. E aí o que eu fiz? Eu fiz a coisa mais espiritual que eu poderia ter feito. Eu viajei tranquilo. Deixa que Deus toma conta. E aí, meu amado, nós chegamos no final dessa palavra. E eu faço essa pergunta para você: por que você não faz o mesmo? Deus conduz você. Deixa para amanhã os problemas de amanhã. Viva o dia de hoje e deixe que o pastor maior, que é Deus, o guie. Para terminar, eu vou ler aqui, mesmo que rapidamente, mas algumas coisas que você pode fazer para aliviar a bagagem da preocupação, né? O fardo de estopa da preocupação. Salmo 34, de 4 a 8, diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Aí vem um verso, né, que todo mundo conhece: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Meu querido, Jesus tira o medo da sua vida. Jesus traz alegria para a sua vida. Jesus jamais o decepciona. Jesus liberta das tribulações. Jesus o protege do mal. É o que diz este salmo. E ele termina no verso 8 dizendo: provem e vejam como o Senhor é bom. Pare de se preocupar com amanhã. Deus não deseja que a gente gaste os nossos esforços, a nossa força, a nossa vida no amanhã. Tanto é que Deus nos prometeu uma lâmpada para os nossos pés, Salmo 119, verso 105, e não uma bola de cristal do futuro. Deus não nos prometeu saber o futuro, mas Deus nos prometeu uma lâmpada para os pés, que é a palavra dele, que guia para o agora e não para o amanhã. Você só precisa saber que Deus te guia e que você vai achar graça a fim de ser ajudado no tempo oportuno, no tempo de Deus, na hora certa. Tudo que você precisa fazer é confiar que Deus o guia calmamente, mansamente, a águas tranquilas. E eu quero terminar convidando você. Hoje eu não vou te desafiar, como eu sempre faço.